aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E agora, começando uma série com várias mulheres empreendedoras, contadoras, que têm sucesso dentro do mercado contábil. E hoje eu estou aqui com a Mara Almeida, da Almeida Contabilidade, que vem crescendo aí no mundo digital e que faz um trabalho muito específico para um nicho e vai contar a história dela aí para vocês e mostrar que sim, dá para ter muito resultado na contabilidade sendo nichada e com muito prazer. Mara, obrigada. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, bater esse papo aí com você. É isso aí, eu que agradeço, eu sei que sua vida é corrida. Somos, né? É muito, e é muito bacana conversar com uma empreendedora, que nem eu, que você é empreendedora. E eu quero entender um pouquinho aí da Mara, quem é a Mara? Sempre quem está assistindo aí o nosso podcast são os contadores, são contadoras, e o pessoal tava me cobrando muito. Marta, cadê as mulheres? Marta, cadê as mulheres? Assim, é mesmo, né? Preciso levantar essa bandeira, porque onde a gente passa é evento, tudo, a maioria é tudo homem. Vamos trazer essa mulherada aqui, Verdade. Porque tem empreendedora. Quem é a Mara? Me conta aí a vida da Mara, por que ela escolheu contabilidade? Me fala um pouquinho. Vamos lá, né? Vamos resumir aqui um pouquinho, porque mulher gosta de falar, né? Pode falar. Bom, meu nome é Mara Almeida, eu tô na área contábil já desde 2009. Muito tempo. Então já tem um tempinho aí, trabalhando em escritórios contábeis, né, e tal. E em 2011, eu resolvi abrir o escritório contábil, né, certo. A consultoria contábil. Comecei prestando consultoria ali para alguns amigos, conhecidos, né, pessoas que acabavam me tirando dúvida e foram se tornando cliente. Uhum. E aí, desde então, eu comecei a trabalhar com consultoria contábil. Uhum. O que me fez ir para esse mercado, para esse nicho, foi, na verdade, a oportunidade. Eu nunca quis ser contadora, nunca quis ter escritório. Uhum. Na verdade, as oportunidades que surgiram na época, na minha vida, foram me levando para esse mercado. Uhum. Eu, desde então, trabalhava em escritório de contabilidade. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu dar consultoria para o cliente, falar, então vou abrir meu próprio escritório. Sim. E daí a coisa foi acontecendo e aí isso, de fato, tornou algo que eu quis fazer profissionalmente, tornar isso, dar uma dimensão maior e tornar esse escritório um escritório de porte. Uhum. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso. Então, em 2012, surgiu a Almeida Contabilidade, que é o meu sobrenome, né? Uhum. Na verdade, a Almeida Contabilidade é uma homenagem ao meu pai. Meu pai é José de Almeida. Uhum. E aí, quando eu quis colocar o Almeida, era em referência a ele, porque ele é um cara que... eu falo que é o homem que mais me apoiou na vida, porque ele é o cara que acredita em mim desde eu moleca, criança. O meu pai é o cara que sempre acreditou em mim, na escola, no primário, no ginásio, no ensino médio, quando eu entrei na faculdade. Então, ele foi esse cara. Então, eu quis fazer essa homenagem para ele. Então, o Almeida em homenagem ao meu pai. E aí, em 2012, eu resolvi abrir o escritório com alguns clientes ali de pequeno porte. Em 2017, eu espero que o Bruno tá me ouvindo, me corrija mais, que acho que foi 17 mesmo. A gente decidiu nichar o escritório. Certo. E aí a gente pensou o seguinte, vamos levar esse escritório agora para um outro patamar. Antes de você responder esse nichar, por que vocês decidiram nichar? Qual que foi a ideia? Porque hoje, Mara, inclusive, antes de começar o podcast, eu estava dando uma aula, uma mentoria, né? E os contadores têm uma dificuldade muito grande no nicho. Então, olhando para 2017, e ainda essa questão de nicho hoje ainda é um tabu para os contadores, porque em 2017, mais de 7 anos, 7 anos. Por que você teve essa virada de chave em 2017? Qual que foi o insight? A virada de chave foi uma fiscalização. Olha só. Conta essa história. Foi uma fiscalização bem inusitada. Eu tenho um cliente que se tornou amigo. Certo. Eu sempre falo dele, eu falo que ele é o responsável por Almeida se tornar o que se tornou nessa área que a gente acabou nichando. Ele era um cliente meu, na verdade, um cliente meu, trabalhava com ele, e ele foi sofrer uma fiscalização da Anatel. Certo. E aí ele me ligou, Mara, a Anatel tá aqui exigindo alguns documentos e eu preciso que a gente resolva isso. Aí eu falei, não, eu vou ir te auxiliar, não tem problema nenhum. Fui lá, auxiliei ele, entreguei a documentação que eles cobraram, que era a documentação contábil, contratos, coisas. E, enfim, resolvemos a fiscalização. E daí ele falou assim, existe uma dificuldade muito grande hoje desse público se regularizar, porque eles não têm conhecimento técnico. E aí ele falou assim, vou te levar numa feira sobre telecom, para você entender o que significa telecom e tudo de telecom. Aí bacana. Eu já tinha um cliente dessa área, mas nada muito... nós não éramos nichados e tal.
E aí fui nessa feira com ele, lá na feira visitei os estandes, conversei com a Anatel, conversei com os fornecedores, entendi as consultorias, eu falei, bacana. E aí eu falei o seguinte, eu vou trabalhar agora para a Telecom. Porque eu percebi aí nessa feira e nessa fiscalização o quanto eles não tinham informação. Então, o quanto as empresas deles estavam, às vezes, de regular, faltando um documento, não porque o empresário queria, mas porque ele não tinha informação. E aí eu falei, então eu vou trabalhar para esse público. Aí eu falei para ele o seguinte, olha, eu regularizo a sua empresa. Porque a gente atendeu, mas tinha alguns requisitos que precisava cumprir. Você sabe, deixa comigo regulariza. Aí eu fui estudar, fui fazer curso, fui buscar informação na Anatel, a gente correu atrás da informação. Então, a gente regularizou a empresa dele. Ele passou pela fiscalização, foi tudo ok. Daí, então, ele me indicou para um outro grupo de amigos que ele tinha, que era um grupo que só tinha Telecom. E aí, ele me indicou para esse grupo, e esse grupo, 80% desse grupo veio para o meu escritório. Olha que bacana. E aí eu comecei, fiz isso em 2017. E aí, eu comecei a trabalhar com esse grupo pequeno, de 20 provedores, aí a gente foi para 30 provedores, a gente foi para 90 provedores, e hoje a gente atende 200 provedores. Então, a gente foi escalando. Hoje a gente atende provedores com contabilidade em geral. E hoje a gente atende provedor com consultoria tributária. Porque tem provedor que tem a sua própria contabilidade, já tem alguém que já faz a parte operacional ali, de obrigações acessórias. E nós somos apenas a consultoria, que a gente tem todo um leque aí de informação para esse setor. Então, a minha chave de virada para nichar, na época, me deu medo. Sim. Lógico. Eu fiquei assim, porque às vezes vinha um cara da padaria do lado me procurar para ser contadora, vinha um cara da perfumaria, o carinha ali da lanchonete, aí eu falava, eu não quero, se eu começar a pegar esse monte de cliente, eu não vou dar conta, porque eu não tinha braço físico para isso. E eu queria trabalhar para esse setor. Eu falei, vamos manter aqui no Telecom. E aí eu fui estudar novamente, fui buscar outra saída, e aí a gente também agregou junto à contabilidade a consultoria de engenharia, que a gente chama. Porque esse setor de Telecom, eles dependem de um braço que é uma obrigação específica da Anatel, que não tem nada a ver com Receita Federal. E que eu percebi que era o braço que mais eles tinham dificuldade. Entendi. E aí a gente trouxe isso para dentro do escritório também. Que aí assim, o que você está me dizendo? E presta atenção nisso, tá, gente? Ela encontrou ali uma dor, um público que não era bem atendido, e ela foi fazer o quê? Ela foi estudar aquele nicho, que é de provedores de internet dentro da área telecom, e ela descobriu ali que existia algo que ela poderia trazer para dentro da contabilidade que não tem muito a ver com contabilidade. Exatamente. Que você podia trazer para dentro da tua empresa. E a partir daí? Exatamente, porque a parte de que a gente chama isso de pós-ortógrafo, que é uma obrigação da Anatel, nada tem a ver com receita, não tem nada a ver com contabilidade, nem precisa de contador para fazer isso. Só que a gente entendeu na época que se a gente trouxesse isso para perto, porque o provedor ele contratava a contabilidade, ele precisava contratar a consultoria de engenharia. Entendi. Então eram 2 contratos distintos. Aí a gente entendeu que se a gente trouxesse essa coleta aqui da Anatel para dentro da contabilidade, era um plus. Então ele não ia informar. E parte do que é feito aqui na Anatel é uma informação extraída dos relatórios contábeis. Entendi. Então a gente juntou, olha, você não precisa mandar essa informação. Nós somos sua contabilidade e nós mandamos para a Anatel. Então, a gente uniu isso. E foi a partir daí que a gente conseguiu dar um boom. Então, a gente iniciou em 2017, mais ou menos em 2020, na pandemia. Quando iniciou a pandemia, em março de 2020, iniciou a pandemia, correto? Isso. Março de 2020. A gente tinha 13 colaboradores no escritório. Em março de 2021, nós tínhamos 30 colaboradores. Olha só, um ano depois. No meio da pandemia. Cresceu. Porque esse setor, ele cresceu na pandemia. Porque todo mundo precisa de internet. Sim, sim. E aí, Mara, olhando para esse setor, assim, até um tempo atrás eu estava conversando com ela aqui, e eu falei assim, nossa, mas provedor de internet, ainda existe isso? E aí, gente, que interessante, né? Quando o especialista do nicho sabe muito, ela me disse o quê? O que você me disse sobre isso, Mara? Que existe muito, sim. E que é um excelente segmento, né? Existe muito, porque assim, a sua dúvida, todo mundo fica assim, mas provedor? Porque realmente você acha que só tem um. Exato. Todo mundo conhece a Vivo e a TIM. Isso. E a NET. Isso. Só que atrás da Vivo e da NET tem bairros que tem 30 provedores, 40 provedores. Na região do Grajaú nós temos 800 provedores. Então depende da região. Então é um mercado gigantesco. Hoje, parte da receita declarada dentro da Anatel, 70%
70% dela vem de provedores de internet. E só 30% vem de operadoras grandes. Então, você entendeu o tamanho que é essa gama de provedores. Pois é. E aí, gente, o que eu digo, como existe mercado e quando a pessoa se especializa nisso, por isso você tem que pesquisar. Porque às vezes, o que eu vejo, Mário? Eu vejo muita gente querendo um prestador de serviço. Tudo bem que a gente sabe que o segmento aí é prestação de serviço, porém é um nicho específico que você foi estudar. É um serviço direcionado. Exato. Direcionado. E aí, o que eu percebo? Geralmente, quem tem sucesso nos nichos são as pessoas que vão estudar muito bem aquele nicho. Por exemplo, hoje a Mara, ela faz feiras, eventos, e só tem ela lá. Ou seja, tá nadando de braçada. Até porque ela já... mas Marta, será que não pode aparecer? Até pode, mas como ela já tem um conhecimento, foi atrás e tá nesse meio, é o que tá fazendo ela ser diferente hoje. E agora ela tá aí pegando o digital, porque até então ela só fazia o trabalho offline, né? Offline. E agora... O digital a gente começou agora. A gente vem desde 2017 sempre no offline. A nossa carteira de cliente eram... todos os clientes que a gente tinha, nós não procuramos. Eles nos encontraram no sentido de indicação. Então, a gente pegou um cliente que indicou o colega e foi indicando. E a gente formou uma carteira. Mas a gente trabalhava 100% no offline. E aí a gente... Consigo crescer em um ano aí muito. Isso. E aí a gente começou... Só que aí também a gente entendeu que não faria sentido trabalhar com um provedor de internet que vende internet e está no offline. Exato. E aí a gente foi buscar ajuda pro online. E aí o que fez também a gente conseguir ter sucesso nesse nicho foi o conhecimento técnico. Porque, assim, eu vou te contar uma experiência rápida. Pode contar. A gente foi numa reunião com um determinado cliente para fechar contrato e tal, na reunião lá e tal. E aí começamos a falar e tal, aí eu falei para ele, mas e a tua CCR, tu comprou ela como? Mas por que tua LT é assim? Mas por que você tá com o POP assim? Ele olhou assim para mim, você tem provedor? Eu falei, não, eu sou contabilidade. Não é possível, você tem provedor. Você entende tudo de provedor. Eu falei, porque eu trabalho com provedor. Então, eu precisei entender como funcionava dentro do provedor, o que ele usava para conseguir fazer de fato, porque não faz sentido eu também nichar um serviço que eu não sei nem o que ele significa. Exato. Então, eu percebi ali que a nossa expertise em conhecer a fundo o setor também deu credibilidade para a gente fechar alguns contratos. Isso aí. Porque aí o cara, quando ele começava a falar comigo, eu falava, não, se você tiver isso não funciona. De onde que vem seu link? Você tem nota do seu link? O seu CCR ela é homologada pela Anatel? Não é homologada. Então, foram termos técnicos do setor que nós temos conhecimento técnico por ter estudado, trabalhado, buscado a informação para a gente entender, para conseguir também vender para o cliente. Exato. Isso, gente, é muito importante. Tá vendo? Eu falo para os clientes, Mara. Não adianta eu falar que eu sou nichada. Que nem um cliente perguntou assim, né, na mentoria. Mas, Marta, aqui na minha região, a gente tem um escritório XPTO que é muito grande e atende muitos médicos, ele é especializado só nisso. Como que eu vou conseguir concorrer com esse cara? E aí eu vou já até dar essa resposta aqui no que a Mara acabou de falar. Gente, conhecimento. Porque, por exemplo, ela pode ter outros contadores aí concorrente com isso daí. Só que será que esse cara que se diz especializado conhece mesmo a fundo as dores? Verdade. A ponto do cliente perguntar, não, você tem esse tipo de empresa, né? Sim, faz toda a diferença. Exato. Esses dias eu conversei estava numa transição também de um outro provedor, e aí tive uma reunião e o contador responsável por esse provedor participou dessa reunião, que era uma aquisição e tal. E aí a gente começou a conversar e depois ele me chamou. Mara, vamos trocar uma ideia, porque eu não entendo nada de provedor. E eu falei, você tá fazendo contabilidade para Ele, mas eu não entendo nada. Eu não sei esse negócio que vocês falam aí de SM, SBA, não tô entendendo nada. Aí eu falei, não, bacana. E aí a gente conversou e tal, estamos ensaiando uma futura parceria. Mas ele falou assim, eu não tenho clientes muito nesse setor. Eu tenho uns 3, 4 clientes aqui só. Mas eu percebi que vocês dominam muito bem esse assunto. Isso aí. E eu falei, então, mas é isso que nos posiciona como nicho de telecom. Porque a gente foi buscar esta informação. Exato. Hoje a gente vai pra feira, a gente faz feira, lá na feira eu falo direto com o dono do provedor. Se eu não souber o que é um backbond, o que é uma CCR, ele não vai conseguir conversar comigo. Porque é a linguagem que ele usa. Exato. Aí, por exemplo, ela tá falando isso, eu tô boiando do que ela tá falando, tá? Mas o cliente dela sabe tudo e vê essa autoridade naquilo que ela tá falando. Então, gente, sempre que eu falo, Mara, marketing é mercado. Verdade. E marketing está ligado com estratégia. Vocês se especializaram muito no offline, agora que vocês estão indo para online, vai bombar. Por quê? Porque você conhece muito bem o seu público. Sim. Não adianta a Mara chegar aqui pra gente, eu quero fazer marketing para provedor de internet. Tá, e daí? O que a gente sabe disso? Nada, quem sabe é ela.
Quem sabe é do negócio dela. Então, eu tenho certeza que cada vez mais, que nem, por exemplo, ela já começou os podcasts, e eu vou deixar aqui, gente, o link do podcast nesse vídeo lá da Almeida Contabilidade, onde ela traz convidados, e o podcast dela já tá bombando, sabe? Já tem, o pessoal já tem... A gente começou agora, tem uns 3 meses. 3 meses, mais ou menos, que ela começou, e o podcast já está com um alcance bacana. Na hora que essa estratégia digital estiver toda estruturada, eu tenho certeza como 1 mais 1 são 2 que vocês vão bombar no digital. Por quê? Porque fizeram a lição de casa de nichar, e isso é nichar. É isso que eu quero que as pessoas que estão assistindo a gente entendam, que isso é nicho. Não é eu falar que eu atendo nicho. Determinado nicho. Exato. É eu descobrir quais são os problemas que às vezes não tem a ver com a contabilidade, Sim. mas que eu consiga resolver e continuar isso agregando dentro do meu serviço. E aí, Mara, você agrega essa consultoria tributária, você agrega a contabilidade. Qual que é os teus planos aí em relação a esse mercado? A ideia nossa é a gente agora, os próximos anos, nós queremos fortalecer a parte de consultoria tributária, porque a parte contábil em si, nós já estruturamos e dominamos isso de forma muito segura. Uhum. E aí o que a gente percebeu é que a gente alcançava o público de telecom até um determinado nível de tamanho. Uhum. E aí, quando dava do tamanho médio, grande porte, a gente já não alcançava, porque aquele provedor, como ele tinha uma estrutura financeira maior, ele já tinha uma equipe contábil interna, que operacionaliza. Sim. E aí a gente começou, então vamos usar toda a nossa expertise que a gente tem em estratégia para telecom e vender consultoria. Então hoje a gente está estruturando isso e a gente está fortalecendo isso. E a gente está levando isso para as feiras. Olha, você é provedor, você já está funcionando, você já está no mercado há 10 anos, você já tem 20 mil assinantes, que é um provedor de grande porte. Só que você está pagando hoje X de tributos. Com a nossa estratégia, você reduz 45%. Eu te dou a lição de casa, a tua equipe operacional e você tem um ganho. Isso aí. Então, hoje, o nosso plano hoje é esse. É tornar agora a consultoria e alcançar clientes com outro nível, com outro tamanho, com a consultoria. E oferecer essa redução de 45%. E aí a gente está buscando isso em feira. Olha só que interessante, gente. Então, assim, ela já tem agora um outro serviço que ela quer atingir, que ela sabe que essa empresa grande tem o time dele lá. Isso. E não vai abrir mão do time. Então, a intenção dela é pegar esse time, capacitar esse time, dar essa consultoria e ganhar com isso. Sim. E sempre ter ali a empresa consumindo do serviço deles. Então, isso é estratégia. Mara, olhando para o futuro, tá? Então, vamos olhar daqui. Eu sei que hoje em dia a gente não tem como fazer planejamento de 5 anos, com tudo que aconteceu pandemia, mas vamos olhar daqui 1 ano. Vamos falar que nós estamos em janeiro de 2024, em janeiro de 2025. O que a Mara espera do futuro do nicho? Porque quando a gente fala de nicho, a gente tem que olhar o tamanho do mercado, olhar o potencial desse mercado, olhando para o meio da contabilidade em cima desse nicho. Você vai trabalhar outros nichos, você vai trabalhar nichos de agregado, você vai continuar trabalhando esse nicho. Como que é esse mercado daqui 1 ano, olhando daqui 1 ano, chegar em janeiro de 2025? Onde você pretende estar e o que você vai estar fazendo? Quando a gente pensou em esse novo projeto da consultoria, já foi imaginando isso a longo prazo. O que a gente entendeu trabalhando com nicho nos últimos 6 anos? Que os provedores de pequeno porte, digamos, que era 80% do que nós atendia ali naquele momento, os grandes acabaram comprando. Então, o que acontece? O provedor, ele nasce numa determinada região periférica, ele chega em um limite de 4, 5 mil assinantes, aí vem um provedor de grande porte que já tem 100, 30, 40 mil assinantes e compra aquele pequeno. E esses pequenos, eles vão subindo. E vai entrando provedores maiores. Então, a gente percebeu que esse público, ele tá ficando um pouco mais escasso. Porque as grandes operadoras, os grandes provedores estão comprando. Então, a gente pensou, então vamos reformular a nossa rota. Como que nós vamos atender esse cara que está chegando? Com consultoria tributária. Porque esses caras, eles pagam uma carga tributária altíssima. Porque o serviço de telecom, ele é caro, né, na parte tributária. Então, a gente sabia toda a estratégia, os recursos que dava para usar e fazer a redução. Então, a gente começou a vender. Então, o que a gente espera para o próximo ano? Que a gente atenda esse novo público, que também é provedor, só que de um porte maior. Certo. Com a consultoria tributária. A ideia, hoje o Bruno, que faz todo o nosso comercial e vende, ele fala assim, eu não vendo mais contabilidade. Eu vendo consultoria. A contabilidade, ele fala assim, eu te dou a contabilidade. Meu operacional está funcionando, eu te dou.
Porque a nossa ideia, como contabilidade, é alcançar agora esse público e levar a receita que a gente tem ela pronta para funcionar. Então, a gente imagina que daqui a um ano, a nossa maior cartela de cliente vai continuar sendo provedores, mas atuando com consultoria, porque são provedores de grande porte. Consequentemente, a gente vai conseguir um ticket de honorário muito melhor, que são empresas maiores, e atender com a parte da consultoria. Entendi. Show de bola. E você, sendo mulher nesse Difícil. segmento... Antes da gente começar, eu tava conversando com a Mara aqui, né? Que a gente vai para evento e só dá homem. Eu não sei como que é nos provedores. É um público 90% masculino. Eu vou para os eventos de contabilidade, só dá homem. Contador. Só dá contador. E as empresas que a DPG coloca ali, vamos pegar que a gente, é que nem você, a gente faz todo o trabalho de feira, né? Então a gente tá lá. Aí você vê os donos da empresa de software, tudo homem. Tudo homem. Como que é, Mara, para você? Eu não vou ficar aqui levantando essa bandeira, porque mulher tem esse lugar. Mas como que foi para você, como contadora, teve algum problema? Romper isso, trazer essa credibilidade? Até porque as pessoas, sabe, tem contadoras no nosso lado, porque pro homem é mais fácil. A gente falar que não é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. Infelizmente, a gente tá ainda no mundo meio que machista. E pra gente, e já aconteceu até comigo, eu tá na roda de vários homens, os homens me isolarem. E, tipo assim, eu falei assim, até os meninos ficaram impressionados que aconteceu esses dias. Eles foram num evento comigo, eu tava na roda de influenciadores, tudo homem, eles me isolaram, tipo assim, como se eu não tivesse ali. As pessoas assim, Marta, como pode? Mas e é isso que a gente vê. Como que foi pra romper isso? Você passou por isso ou não? Nada a ver? Como que é? Não. Eu sou teimosa, né? Eu sou teimosa que eu sou lá de cima. Embora meu marido não ache que eu sou teimosa, mas eu sou. Ele ouvindo ali do lado. Isso aí, é teimosa, isso mesmo. E aí, eu enfrentei algumas dificuldades, porque o que você falou é muito verdade. Existe ainda, por mais que a gente coloque nas redes sociais, na mídia, mas existe ainda essa divisão, existe ainda esse preconceito ainda, porque eu falo que é da espécie, né? A espécie, isso inspira da espécie. Então, no começo eu enfrentei algumas dificuldades porque era um público muito masculino. Ainda é muito masculino. Hoje não, já tem bastante mulher, mas já foi muito masculino. Então, quando eu cheguei, eu era uma menina que tava ali, tipo, o que você tá fazendo aqui? Você não sabe nem o que é uma fibra? E aí, isso foi um dos motivos que me fez estudar. Eu fui estudar, eu virei noites estudando, madrugadas estudando. Falei, eu vou saber quantos fios tem uma fibra. Porque eu vou chegar lá e vou bater de frente com frente. Você gostar do negócio, hein? Pelo amor de Deus. Então, eu falei, eu fui estudar. Eu falei, não, eu vou saber. O cara que vai falando, eu vou entrar no meio do assunto e vou comentar, porque eu vou saber exatamente o que ele tá falando. Então, eu fui estudar. Porque eu tive essa dificuldade. Uma cena, o episódio mais, assim, em evidência que ficou isso, um amigo me indicou um provedor. Olha, eu tenho um amigo que é provedor, vou indicar ele pra você. Na época, isso alguns anos atrás. Eu falei, tá bom. Aí era um homem, né? O dono desse provedor. Fui lá pra reunião, tô aqui, a Mara, apresentei minha proposta, bonitinho, tal. E ele bem... Uma fechadão. Aí ele olhou assim pra mim, assim. E o que me garante... Não, falou assim, eu nunca trabalhei com mulher. Aí eu falei, então, por isso que até hoje não deu certo a sua empresa. Dei essa resposta. Bem na cara. Aí ele falou assim, o que garantia que eu tenho que isso vai dar certo? Eu falei, nenhuma. Nenhuma. Você não tem garantia. Você vai ter que arriscar e ver se vai funcionar. Não tem. Eu vou te oferecendo um serviço, a empresa é sua, eu vou ser consultoria. Se vai funcionar ou não, você vai ter que arriscar. Assim como você arriscou, você está me falando aí alguns pontos das outras consultorias, que você teve esse problema, você vai ter que correr o mesmo risco da minha. Isso aí. E aí, se funcionar, a gente vai continuar. Senão, você vai cancelar comigo e vai procurar um outro escritório. Não tem o que você fazer. E ele? Aí ele já ficou assim, ele falou assim, é que eu nunca trabalhei com mulher antes. Vai ter que arriscar. E foi um cliente que me desafiou o tempo inteiro. Porque eu era menina, e eu falava assim, é uma menina. E aí você percebe que não é uma menina... Carinhoso. Não, é pra dizer assim, olha, você é pequena, você não domina isso aqui. E aí eu falei, e aí eu sou teimosa e falei, não, Fábio Zagallo vai me descer de garganta. Vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir. Isso aí. E aí a gente foi trabalhando, mas inúmeros outros, assim, em feira... Eu tá na feira e exatamente os caras conversando e eu lá e tipo, ela sabe, não sabe? Então, existe muito isso. Hoje eu posso dizer que eu rompi muitas barreiras no meio. Porque, de fato, hoje muitos me conhecem pelo telecom. Muitos me conhecem. E muitos me ligam para tirar dúvida, me tem como referência, usam o escritório.
quando eu querem uma opinião para tomar uma decisão, me ligam, ô, Mara, o que você acha? Então, eu tenho a consciência que eu consegui romper algumas barreiras. Nossa! Aqui, ó, tem um cafezinho. Pode trazer aqui. Aqui, ó. Ó, Mara, pega aqui, ó, gente, cafezinho. Obrigada. Então, eu sei que eu consegui romper essas barreiras. Não foi fácil? Não foi. Mas eu também nunca gostei da posição de vítima. Sim. Nunca gostei. Ela me incomoda um pouco. E aí, eu sempre enfrentei todos esses problemas de frente e teve situações, óbvio, tem algumas... Eu lembro que teve um evento que a gente fez, a gente faz alguns eventos no escritório para receber o cliente, e aí mandei um convite pro cliente, ele falou assim, mas vai ser só baboseira que vai ser falado nesse evento. Mas por que ele falou isso? Aí eu peguei e falei assim, você mandou uma mensagem errada ou você tá comentando do evento que eu te convidei? E ele? Aí ele falou assim, eu dei uma risadinha, tipo, não, tô brincando. Tá. Então, se você vai perder muito conteúdo se você não participar, porque depois eu não vou te falar. Aí, então assim, a gente sofre, mas assim, são coisas que a gente precisa enfrentar e se posicionar. Eu sempre me posicionei, quem eu sou, o que eu sei, e não fico muito me vitimizando ali, eles não querem que eu participe. Não, eu... Vai embora. Vou embora. Gente, essa é a vida da mulher e é isso que a gente tem que enfrentar no dia a dia, infelizmente. Mas é isso que ela falou, a gente não é vítima, né? A gente tá aqui para ser protagonista e fazer a história acontecer. E aí, Mara, entrando nessa questão da empreendedora, né? E a gente sabe que a mulher, eu até acredito, Mara, que no mercado não tem, geralmente nos mercados que eu ando, tem mais homens do que mulher, porque a mulher ela tem muitos papéis, né? Sim. Mãe, esposa, empreendedora. A gente passa muito por isso. E aí, quando a gente nicha, quando a gente foca, você, como empreendedora, você passou pelos dilemas de que assim, eu fico com meu filho, me dedico à casa. Como que foi isso? Tá tudo bem pra você? Até, de repente, quem tá assistindo a gente tem essa dúvida. Ai, meu Deus, eu faço da vida, o que eu faço? Eu dedico de um... Porque pra nichar, você tem que estudar. Pra romper um meio, você tem que estudar. Você vai ter que mostrar que você é melhor do que todo mundo que tá ali. E aí, como que foi isso pra você? Olha, empreender já não é fácil. E aí, quando nós, figura feminina... Eu ouvi uma frase que ela por um tempo, ela mexeu comigo. Depois eu falei, isso não vai me incomodar mais. Que ela foi assim, é que você vai inventar esse negócio de empresa, a mulher tinha que estar em casa cuidando da casa. E aí eu falei, por que eu não posso? Porque se fosse o contrário, tudo bem? Né? Então, de fato, a gente passa por isso. Quando eu comecei a empreender, eu não tinha filho, eu comecei a empreender muito nova. Eu empreendo desde os meus 12 anos, que eu comecei vendendo geladinho. Eu falo que eu nasci empreendendo. Bacana. Eu tenho paixão por constituir empresa, isso é meu. Eu gosto de constituir empresa, administrar empresa, de fazer a coisa acontecer. Por que você virou contadora? Qual foi? Que você não falou o motivo? Na verdade, eu trabalhei no escritório contábil, né? Então eu aprendi tudo aquilo ali no operacional. E aí alguns amigos, faz isso pra mim, faz isso pra mim. E aí acabou que a oportunidade me levou a isso. Entendi, mas você gostava de fazer aquilo? Gostava. Eu sempre fiz área fiscal tributária. Isso eu amo fazer. Eu brinco que tem a Bianca fala muito isso, uma amiga minha da mentoria, ela fala assim, tem coisas que você faz de graça. Você gosta. Então a área fiscal tributária eu faria gratuitamente, porque é algo que eu gosto de fazer. É algo que me desafia, né? Então eu gosto de fazer. Então eu sempre trabalhei na área fiscal. E aí foram surgindo oportunidades de ter o próprio escritório e atender o cliente no todo. E aí a oportunidade me fez se tornar empreendedora contábil. Entendi. Então, quando o desafio de você... Quando eu comecei a empreender e tal, não tinha filho, era um contexto. Quando eu engravidei do meu filho, e aí foi bem exatamente um período em que eu decidi nichar o escritório. E eu precisei estudar muito. E meu filho pequeno, então, eu tive esse dilema. Eu falei, e agora? Eu cuido do meu filho, eu viro empresário ou eu viro dona de casa? A gente tem esse dilema, né? O pós-parto, a amamentação, se o filho não mama, você, é porque eu não tô comendo direito. Aí você começa a se culpar por coisas, né? Que não... Mas eu decidi e eu tive uma... E aí eu fui prestar um serviço de consultoria para uma empresa privada e eu precisava cumprir um horário, das 8 da manhã às 6 da tarde. Eu fui... sei lá, por uns 4 dias, porque eu deixava meu filho bebê 6 meses na escolinha, no berçário, ia para essa empresa, retornava às 6 da tarde, mas eu chegava em casa por volta de umas 7h30. Minha mãe já tinha pegado meu bebê, eu ia lá, pegava o bebê,
Mas ele era bebê, 8 horas ele tava dormindo. E aí, com 4 dias, eu falei, isso não faz sentido pra mim. Porque esse filho é um negócio diferente aqui entre eu e Deus. Eu não posso... Como é que eu vou viver esse menino se eu não consigo nem ver ele direito? E aquilo me incomodou. Aí eu falei assim, então eu vou empreender. Porque se eu empreender 100%... Eu já empreendia, mas era ainda como segundo plano. Entendi. Se eu vou viver 100% do empreender, eu vou conseguir ficar com ele um tempo melhor, vou ter mais qualidade de vida com ele. A gente se engana, né, um pouco com isso. Mas a gente acredita no fundo. Que empreender, você vai ter liberdade. Isso. Então, eu vou empreender para ter liberdade. Né? A gente usa essa frase para se enganar no começo. É natural. Todo mundo, se você está nesse momento, não desista. Bem-vindo ao mundo real do empreendedorismo. Marta Sincera Cash. Se você está no momento achando que empreender você vai ser livre, continua. Não desista. E aí, eu tomei essa decisão. Um dia, eu lembro que eu indo de manhã, chorei. Falei assim, eu preciso ver meu filho. Meu filho é um negócio, eu e Deus. Eu preciso criar esse menino. Aí, falei, larguei esse contrato. Falei, não quero mais esse contrato. E vou só empreender. Na época, eu tinha 35 clientes. Entendi. De consultoria. E aí, foi onde eu decidi focar ao nicho de telecom para tornar o escritório mais rentável para viver, de fato, disso. E decidi. E aí eu venho os desafios de ser dona de casa. Aí, então, você tem o filho, a casa, o escritório. E aí, o que a gente faz? Equilibra. Faz terapia e equilibra. Equilibra do jeito que dá. Porque... entendeu? Gente, ó. Marta Sincera Cast, falar pra mim que o empreendedor que tá ali na batalha do dia a dia... E não sei nem os grandões aí como que é, mas você vê que quando o pessoal pega o bichinho do empreendedorismo, você acaba estando focado no negócio, mas a gente tá no dia a dia, a gente tá fazendo o negócio crescer, a gente não existe equilíbrio. Não existe. Mara, não adianta eu querer aí virar, não sei você, mas... Não tem. Marta, tem equilíbrio. Não. É que eu falo, ainda bem que o Bruno, teu esposo, trabalha com você. Sim. Ainda bem que o meu esposo trabalha comigo, porque senão eles não aguentariam. Porque a nossa vida tá dedicada mais ao trabalho. Ao trabalho. Isso eu sou grata a Deus. Assim, hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com meu marido. Então, nós trabalhamos juntos. Nós temos um projeto em comum e trabalhamos juntos. Então, o meu objetivo é o mesmo que o dele. Então, eu acho que por isso que funciona. Porque nós temos a Almeida Contabilidade, qual que é o nosso objetivo em comum? Tornar a Almeida uma empresa rentável para nós. Isso aí. Então, eu acho que por isso que funciona. Porque se eu tivesse que trabalhar na Almeida e ele em outro setor, talvez ele não entenderia a minha dedicação à Almeida. Então, às vezes, muitos empreendedores enfrentam esse desafio. Porque, de fato, é um desafio. Não tem jeito. É um grande desafio. E eu fico pensando também como seria... Acho que eu e o Alex nem estaria junto. Penso eu, porque a gente tá sempre... Chega final de semana falando do negócio. Né? Viaja falando de negócio. E o meu, olha ali, é o mais feliz do mundo. É isso aí, ó. Você vê, tá aí, ó. O marido tá aqui do lado, gente. É o mais feliz do mundo. Meu marido é o homem mais feliz dessa terra. Aqui, deixa eu mostrar aqui, mostrar o Bruno aqui. Adora, tá vendo? Mari, você falou uma coisa interessante sobre vendas, né? Como que foi essa jornada? Você é uma vendedora nata. Então... eu brinco que, assim, eu sou mais... Eu gosto de vender... eu vendo aquilo que eu sei fazer. Então, se for algo que não é que eu não sou apaixonada, eu não consigo vender. Eu tenho que amar aquilo e vender. O escritório, quando começou, e eu acho que isso é uma deficiência de muitos escritórios, não ter um departamento de venda, comercial. Na verdade, eu acho que isso não é comum em contabilidade. Não é mesmo. É difícil você encontrar um escritório com departamento comercial estruturado. Então, começando agora a despertar para isso. Isso, mas é difícil. Eu, Mara, não tinha também essa percepção. Para mim, isso não existia. Eu falava, não faz sentido para mim. Aí, a gente começou o escritório e tal, e aí o Bruno foi vendedor a vida inteira. E aí, quando a gente falou assim, vamos começar a colocar o Bruno, você vai vender. Eu falei, será que isso vai funcionar? Eu acho que não vai funcionar muito bem, porque eu preciso explicar e tal. E aí, teve uma época que eu estava fazendo uma pós e o horário que eu tinha para estudar era das 5 da manhã às 7 da manhã. Então, eu estudava esse horário. Ela era online, então todo dia 5 da manhã eu ia para estudar, que era ao vivo e tal. E eu estudava, fazia pós nesse horário. E aí, quando tinha uma aula, outra coisa, à noite, eu também ligava e ficava ali e tal. E aí, o Bruno começou, eu ali estudando em casa, e o Bruno deitado do lado ouvindo. Aí, a gente tá saindo em algum lugar, no Bruno no carro, recuperação assim, assim. Aí eu, mas por que você tá com essa dúvida? É que eu vi você falando lá no curso. Então, eu paguei pela pós e formou eu e ele, né? Porque ele acabou ouvindo. Acompanhando você. E aí, ele entendeu como funcionava o mundo contábil. E o Bruno vem do setor de venda de produto, de comércio, varejista. Então, você sair de um varejo produto para vender serviço é diferente? Bem diferente. Bem diferente.
Então, quando ele entendeu como funcionava o serviço, aí ele falou, agora eu vou vender. Então, agora nós vamos vender contabilidade. E aí, a gente criou um departamento comercial dentro do escritório, que é onde ele toca isso hoje, coordena isso hoje, só para vender contabilidade. E aí foi onde a gente conseguiu também crescer e ter números melhores e resultados melhores. E aí, essa parte... E aí, hoje, eu também estou no vender, porque acaba que é consequência. A Almeida, hoje, ela é a minha cara. Eu iniciei, eu sou a pessoa responsável pela parte operacional, então, é minha cara. Então, o Bruno, hoje, ele vende... Eu e o Bruno vende, a gente às vezes vende conjunto, vende separado, mas somos nós dois hoje que vende o serviço. E ele vende com tanta autoridade que tem cliente que acha que ele é contador. Tá vendo? E aí, esses dias eu brinquei, deu um amigo nosso, sei o que, você é contador. Aí eu falei, não, o Bruno não tem nem o ensino médio. Ele, como assim? Aí eu tô brincando. Porque ele vendeu a contabilidade com tanta autoridade que ele era contador e achou que o Bruno era contador. Sim. Eu falei, porque é a mesma coisa. Conhecimento, né? O que eu falei do nicho do provedor. Por que a gente consegue vender telecom? Porque a gente tem telecom. Exato. Não tem como e aí o que eu percebo que alguns escritórios faz o comercial, mas coloca pessoas para vender lá que não sabem nem o que é um DRE. E aí não dá, né, gente? Não vende. Não vai vender. Não vai. E Mara, como é Marta Sincera Cast, deixa eu fazer uma pergunta. Como a vida não é só flores, quem dera se fosse flores, até para o pessoal que está aí do outro lado, quais são as dificuldades do nicho que você enfrenta, que ainda vocês estão enfrentando hoje? Sim. Olha, eu diria que da questão do nicho que eu mais enfrento hoje é o perfil desse empresário. O perfil de empresário de telecom é um perfil... como eu posso falar? Um perfil que não tem tanta informação técnica na parte administrativa. Certo. Eles conhecem muito bem como funciona um provedor tecnicamente. Mas eles não são administradores, não são empresários. Normal isso para todos os empreendedores, né? Mas eu acho que no telecom ele agrava 100. Por quê? Porque é uma galera que sabe tudo de rua, de estrutura, de telecom, de conexão, de tudo. Mas eles não sabem o que é um CNPJ, o que é uma DRE, o que é uma inscrição estadual. E isso dificulta muito a relação empresa-contabilidade. Porque muitos deles acabam não entendendo o papel da contabilidade. Mas você não acha que isso é no empreendedorismo em geral? Eu acho que no geral, mas é numa escala muito menor. O cara que abre uma empresa ou outra qualquer, ele tem uma noção mais ou menos do que abrir um CNPJ, uma conta jurídica, que ele precisa admitir um funcionário. Eu tô falando de coisas assim muito escassas no telecom. O cara fala assim, mas eu posso... O cara não veio trabalhar hoje, mas hoje é domingo. Não pode? Não pode. Por quê? Eu dei folga pra ele na sexta, mas você deu o que você quis. Não pode trabalhar no domingo. Domingo é final de semana. O cara tá trabalhando, foi embora mais cedo. Então, é que só pode trabalhar 44 horas semanais, é lei. Não, mas a empresa é minha, aqui eu decido, aqui é 50. Não pode. Então, são coisas extremas mesmo. Você fala assim, Mara, são absurdas. Absurdas. Óbvio que não é todo mundo. Hoje mudou muito. Há 5 anos atrás isso era pior. Hoje não, a galera já tá um pouquinho... Grandes empresários estão entrando nesse setor, tá melhorando. Mas eu ainda enfrento muita dificuldade de explicar para esse empresário telecom a importância que ele precisa regularizar aquela empresa para vender o serviço. Porque os outros empresários dos outros nichos, eles não dependem tanto de licenças específicas para funcionar. Entendi. O CNPJ alvará. Tá funcionando. O telecom não. Entendi. O telecom ele tem uma série de licenças que ele precisa ter, porque vender internet nesse país sem autorização da Anatel é crime federal, da cadeia. Interessante, eu também não sabia. É uma informação que eu não sabia, tá vendo, gente? Então, eu explicar isso pro empresário, a importância que ele tem de regularizar essa empresa e ter tudo certinho, essa é a nossa maior dificuldade. Porque, às vezes, ele parece que a gente tá só para vender. E não é. Existe coisas que é obrigatório. Então, eu acho que hoje, pra gente, esse é o maior desafio. Entendi. Fazer esse cara entender que o nicho que ele tá ali requer coisas específicas que só ele precisa. Entendi. E como empreendedora, como dona da tua empresa, é a mesma dor que você tem enfrentado? Até pro pessoal que tá do outro lado, eu sei que... gente, o mundo não é flores, a gente tem que ser sincera, que é o dia a dia. Hoje, a empresária Mara Contábil, meu maior desafio é pessoas. Bem-vindo ao mundo real. O meu maior desafio é pessoas, porque é muito difícil hoje contratar, Eu ainda tenho eu tenho ainda esse ponto, eu preciso estudar isso, preciso melhorar isso na minha empresa. Eu preciso melhorar o perfil de contratação. Uma coisa eu aprendi, que se eu contrato errado, vai dar errado. Sim.
Então, mas às vezes, por urgência, por não ter tempo, por caixa, a gente contrata alguém e te dá problema. Então, eu ainda tenho essa deficiência no escritório, é algo que nós vamos investir agora nos próximos anos para a gente melhorar isso. Uhum. Eu ainda tenho dificuldade muito com pessoas, com contratação. Uhum. Porque a rotatividade ela é muito chata, principalmente nesse setor que a gente trabalha. Porque a gente precisa gerar uma confiança, uma credibilidade no que faz. E a rotatividade ainda, de fato, prejudica isso. Sim, sim. Então, é algo que eu, como gestora, eu, como empreendedora, preciso melhorar. E nós estamos buscando saídas para melhorar isso. A questão da contratação, da gestão de pessoas, para tornar isso, né, menos cansativo. Tá vendo, gente? Esse problema em todo lugar. Antes do podcast, a Mara estava numa mentoria com os clientes e é geral, Mara. Então, assim, não se sinta sozinha, porque isso é um problema geral e provavelmente saiu uma matéria hoje na Exame que daqui 4 anos nós teremos 0 mão de obra. Assim, uma escassez de mão de obra zero, Eu até acredito. por causa da nossa juventude, enfim. E até tava falando pro pessoal que a gente tem que procurar pessoas que tenham fome, não vai ser mais nem pessoas técnicas. Infelizmente. Eu não sei se você tem... Eu percebo o seguinte, quantas turmas forma de contábeis por ano? É muitos. E aí você pega essas turmas de contábeis, se você tirar daquela turma ali de 60 alunos, 3 alunos que sabem fazer contábeis, é muito. É. Exato. E outra coisa, a faculdade não ensina o dia a dia, né? Infelizmente. Mas você precisa da faculdade porque a teoria... Precisa, A gente precisa da teoria para ter base na prática, Só que né? o que eu percebo é que as pessoas vão lá, faz a graduação, só que elas não têm a preocupação de entender a prática. Exato. Então, vamos lá, o cara é vendedor no shopping, aí ele quer fazer uma faculdade de contabilidade porque o amigo dele ganha super bem porque é contador. Aí ele faz 4 anos, mas ele não sai do shopping porque ele ganha comissão. Aí ele faz 4 anos de contabilidade e continua vendendo no shopping. Aí quando ele termina a faculdade, ele sai do shopping que é o emprego de contador para ganhar, tipo, rios. Amigo, você nunca atuou na área. Não vai. Não vai. A gente tem desafios, né? Então, não só na contabilidade, mas como agência, conversando com outros empreendedores, mas a gente tem um grande desafio pela frente. Eu não sei como vai ficar, é aquilo. A gente, cada vez mais, a gente, como empreendedor, vai ter que se capacitar mais, usar tecnologia. Eu tenho investido bastante em tecnologia, automatizando o sistema, rotinas. É um projeto nosso aqui para frente, otimizar, para que a gente... ter a mão de obra, mas também não ser tão refém dessa mão de obra, porque de fato ela está muito escassa. Isso. Não... Eu brinco eu falo lá para minha equipe assim, gente, quando algum gestor precisa contratar para a equipe, eu falei assim, vocês têm 2 saídas, ou vocês vão no escritório do lado roubar alguém, ou no mercado não tem. Exato. Não tem, porque é muito difícil, é uma mão de obra muito escassa. Eu não sei os colegas contadores, mas achar alguém de departamento pessoal... Ixi, isso aí é ouro. Meu amigo, achar alguém que sabe fazer folha de pagamento... É ouro. É difícil. É, bem ouro. Tanto é que, a gente aqui na DPG, a gente tem um suporte muito bacana, mas para você ter ideia, a minha menina aqui tem que estar especializada nisso para pegar também algumas coisas assim, que se não pegar, acaba passando coisas bem assim, cabeluda, viu? Para você ter uma ideia como que é o negócio. Ô, Mara, deixa eu fazer uma pergunta e seja sincera. Dá para ficar rico com contabilidade? Não. Não? Não. Se você conhecer algum contador rico, é porque ele recebeu herança. Nossa, na lata! E por que você continua com contabilidade? Porque eu não faço contabilidade. Ah, tá. Então, com contabilidade não dá pra ficar rica. A contabilidade, ela é um braço da minha empresa. Né? Hoje eu vendo consultoria tributária. Presta atenção, gente. Hoje eu vendo consultoria tributária. Consultoria tributária dá pra ficar rico. Agora, se você for vender contabilidade, processar guia de dados e fazer folha de pagamento, você vai morrer pobre. Palmas! Põe a musiquinha aqui no corte, viu? Palmas! É, isso mesmo. Entendam isso, porque contabilidade virou commodity. Por mais, gente, que seja um serviço muito precioso, infelizmente virou commodity. Virou. Então, o que vai dar para ficar rico é a consultoria tributária, são serviços agregados. São serviços agregados. E esse valor que você entrega, e óbvio, quando eu focar no nicho, eu vou conseguir ter resultado. Eu falo isso, Marta, porque assim... Infelizmente, nós temos uma categoria, nossos colegas contábeis, eles esquecem o quão importante eles são. Então, assim, eu tenho lá a experiência, assim, um cliente cancela comigo. Tá. Ele vai pro escritório. Pra mim é zero problema. Eu ligo pro meu colega, amigo, o cara saiu daqui, tá indo pra aí, o que você precisa? E mando pra ele no dia seguinte. Isso aí. Fala, tiver dúvida, chama aqui minha equipe, ela te auxilia. Desculpa. Então, não tem problema nenhum com isso. E aí, quando tem cliente que chega no escritório, meu Deus do céu, o colega faz um charme, 60 dias para te mandar o documento. É um amigo.
como que era com você? Primeiro, às vezes eu ligo pro campeão, e aí, como que o cliente era aí com você? Uhum. Porque dependendo do perfil que era com você, eu nem quero aqui. Rua. Então, falta da parte dos colegas contadores entender que o cliente, ele vai e volta. Uhum. E o cliente que entrou no seu escritório por valor, ele sai por valor. Exato. Ele não vai ficar lá. Isso aí. Então, dificultar o processo de entrega não facilita em nada. Na minha opinião, não facilita em nada. Isso aí. Então, existe uma concorrência desnecessária no sentido de reter valores, reter documento. Aí, sendo que eu gasto, quando o cliente vai embora, ok, ele já foi embora. É óbvio que eu tenho uma equipe que vai lá, tenta entender se houve alguma falha no processo, se é falha no atendimento, se realmente não tem como reverter, a gente faz tudo isso. Uhum. Quando nós esgotamos as possibilidades de realmente ele vai embora, eu vou gastar energia em trazer outro. Isso aí. Viver a chave. Porque, Mário, eu sempre falo, tem duas certezas que a gente tem como empreendedor, que por mais que a gente seja a empresa mais maravilhosa do mundo, pessoas vão embora e pessoas vão sair. E cliente vai embora. Normal. É normal. Isso normal. faz parte do jogo. Se faz você não tá preparado pra isso, filho, é mentalidade. Foi o que a Mara falou, para com essa mentalidade de ficar dificultando o processo. Quanto mais você dificulta o processo, pior a sua vida. Pior a sua vida. Quanto mais você é liberal, quanto mais você abre mão, mais as coisas facilitam pro Eu contador. tenho problema zero. Os clientes saem do meu escritório, eu ligo pro colega, fulano saiu daqui, tá indo pra aí, o que você precisa, tô à disposição. Isso aí. Porque pra mim ele vai embora e vai entrar outros. Eu acho que isso faz parte do processo. Isso aí. E aí, quando eu falo que não dá para ficar em contabilidade, porque muitos contadores se prendem a isso. Eles pegam uma carteira de cliente, ficam ali presos atrás daquele operacional, processando folha, processando imposto, e ele não consegue fazer mais nada. Porque você não consegue, Marta. Se você pegar 35 clientes, você não tem mais vida fazendo contabilidade. Aproveitando que você falou nisso, deixa eu fazer uma pergunta. Como você se libertou disso? Porque muita gente e muitos clientes nossos que tem uma carteira grande, cliente tá lá no operacional morrendo. Como você conseguiu sair desse operacional? Ou não, Marta, ainda eu faço operacional porque eu gosto, tá? Porque eu gosto um pouco de operacional, tá? Sim, sim. Eu gosto de fazer umas coisas operacionais. Eu também gosto. Às vezes, mas como você conseguiu se libertar disso? Qual que foi a tua virada de chave e conseguir tocar mesmo a parte estratégica? A minha virada de chave, na verdade, foi quando eu pensei aonde eu queria estar. Tá. Né, eu fazia o seguinte, eu tinha um escritório lá, eu no operacional, eu comecei, fazia folha, fazia DP, fazia tudo. E aí, só que aí chegou um dia eu precisei de dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Porque eu só sobrevivo. Aí eu falei, eu tenho duas opções. Ou eu acabo com o escritório de contabilidade e vou fazer alguma coisa da minha vida pra me dar dinheiro, de fato. Porque eu sou uma mulher caríssima, meu marido sabe disso. Oh. E aí, mulheres, sejam caras, viu? Isso aí. Homem gosta de mulher cara. Isso aí. Só dá valor pra mulher cara. Mulher cara. E aí eu falei, não tem. E aí eu falei, eu preciso pensar numa estratégia pra fazer o escritório dar dinheiro. Só que aí eu falei, mais cliente. Só que se eu colocasse mais cliente, eu não dava conta. Não tava dando conta daquele, já tá ficando doida já? Eu já dormia de 4, 5 da manhã. Eu falei, gente, eu não dou conta. Se eu entrar mais cliente, eu ganho mais dinheiro, mas eu não dou conta. Então, alguma coisa a conta não fechava. E eu falei, eu preciso ensinar o que eu faço pra outra pessoa. Aí eu vou criando maras dentro do escritório. E aí eu vou saindo. Então, a virada de chave foi necessidade, na verdade. O recurso que dava não era o suficiente pra mim. Eu falei, não, eu preciso de mais recurso. E aí eu comecei a sair do operacional. É óbvio que eu não saí assim. Não foi isso. Foi um negócio a longo prazo. Eu fui construindo. Olha, primeiro alguém faz isso. Ah, beleza. Agora eu fui soltando. Fui soltando aos poucos. Porque requer um tempo. Não é também uma mágica, né? Não é perfeito desse jeito. Não é. Até hoje, a gente não é. vai então, até coisas. hoje, tem a parte de recuperação tributária, muita coisa eu vou lá e eu faço, porque eu gosto de fazer também, eu gosto de participar, eu quero entender que pé que tá. É óbvio que o operacional em si, geralzão, não sou eu, mas muita coisa eu ainda tô ali por dentro. Eu fico em cima, e aí, por exemplo, agora, exclusão do SIM, por que saiu? Deixa eu Não, eu fico em cima ainda. Mas eu fui com o tempo tirando o operacional, porque eu tinha duas opções. Ou eu estacionava e congelava com a carteira de cliente que eu tinha e o faturamento que eu tinha. Aí eu estava satisfeita. Olha, eu vou ter essa carteira de cliente com esse faturamento, com esse salário. Ou eu saía desse operacional e ia vender esse escritório para tornar ele grande e ter receita financeira. Então foi uma decisão, na verdade. E aí eu decidi não ficar ali e ir pro outro estágio. Entendi. Gente, se deixar eu e a Mara aqui, tem assunto... Tem várias perguntas na cabeça, mas se eu ficar esticando isso daqui, a gente vai ter assunto até amanhã. E a gente já deu 1 hora aí de podcast, Mauro? Meu Deus do céu, olha só, já 54 minutos. Mara, deixa um recado. Olha para essa câmera aí. Então, deixa um recado para os seus colegas contadores, para suas colegas contadoras. Um recado, assim, bem quentinho pro coração deles. O que te fez aí, que te trouxe até hoje... Como que, olhando todo esse mercado, olhando o cenário brasileiro, reforma tributária, deixa um recado aí para eles, qual que é a palavra de incentivo aí para eles continuarem e crescerem?
Olha, colegas, eu diria, como uma eterna empreendedora em construção, que eu estou em construção, todo dia a gente busca algo novo e tenta inovar e trazer soluções, que vocês não se acomodem atrás do computador fazendo DAS ou processando a folha. Né? Se você quer, de fato, tornar esse teu escritório algo rentável e que te dê realmente resultado financeiro, pelo menos para nós, Almeida Contabilidade, o resultado financeiro tem muita importância, você precisa buscar algo diferente. Precisa entender o perfil de cliente que você atende, o que ele precisa e o que dá para ser feito. Para daí você conseguir sair aí desse quadradinho e você realmente ter resultado. Porque a gente que trabalha contabilidade, que é uma profissão difícil, faz isso por amor, porque gosta. Só que isso precisa também nos tornar felizes, dar resultado financeiro. Para mim não faz sentido, para mim não faz sentido se eu não tiver um resultado financeiro. Isso aí. Até a pessoa fala, dinheiro traz felicidade. Tá bom, filho, vai, dá seu dinheiro todo. Eu fiz, tá morrendo triste lá em Londres. Exatamente. É que nem assim, realmente, dinheiro, ele nunca vai comprar saúde, mas é melhor ficar doente num Albert Einstein ou no SUS da vida. Concordo, exatamente. Gente, não vamos ser idiota, né? Ser burro que, o resultado financeiro, ele é muito importante. Ele não é o principal da nossa vida. Mas ele é importante. Mas ele é importante. Colegas, entendam, o cliente, ele vai entrar e ele vai sair. Exato. Você tem que concentrar a sua energia no que vai ficar. Exato. Se você tentou os recursos, ele saiu, tudo bem. Agora concentrar a energia no que fica. Isso aí. Porque é o que vai te dar resultado. É isso aí. Agora, você dificultar a vida do seu colega do lado, que vai receber o teu cliente achando que ele roubou, não faz sentido. Mentalidade, virada de mentalidade, virada de chave. Por isso, Mara, que você tá e sofre menos, viu? Exato. Tá alcançando o que você está alcançando. Gente, que podcast. Mara, olha, foi muito bom. Olha, obrigada. Vários ensinamentos aí pro pessoal. Eu tenho certeza absoluta que esse podcast vai bombar. Você vai ver que vai ter. Dúvidas. Tem vários cortes que você vai poder usar aí, que vai ser bem legal. Obrigada por ter aceito o meu convite, em trazer um pouquinho aí desse conhecimento. Maravilha. Eu vou deixar aqui, as redes sociais da Mara, da Almeida Contabilidade também. Isso. Fala qual que é, Mara, pro pessoal seguir. Um trabalho excelente. Olha, eu tô acompanhando as redes sociais lá dela. Ela tá agora... A gente tá fazendo um trabalho em conjunto com o pessoal aqui. Sim. O pessoal dela lá, a menina do marketing dela tá aí. Gente, tá pra uma rede social de contabilidade, tá muito legal. Fala aí, Mara. A gente vai deixar aqui, mas fala aí qual que é a tua rede, qual que é da Almeida Contabilidade. Sim. Isso que você falou é importante. A gente ficou muito tempo no offline. Uhum. A gente veio pro online, de fato, percebeu o quanto isso é importante. Aí a gente tá aí agora, graças a Deus, com essa parceria com a DPG, porque a gente entendeu que o online é o futuro, né? Exato. Já nem é o futuro, é o presente. É o presente, isso. Então a gente tá aí no Instagram com AlmeidaCast1, @AlmeidaCast1, que é o nosso Instagram. Uhum. E a gente tá aí colocando conteúdo diariamente, fazendo stories. Eu estou naquela construção também de entrar pro online, porque pra mim também foi uma barreira. Sim. Eu também não foi fácil assim. Eu luto todo dia, é uma construção. Mas a gente tá no Instagram com a AlmeidaCast1, no YouTube também com o nosso canal. 2 vezes por mês a gente tem um podcast onde a gente traz convidado, a gente traz cliente, a gente fala sobre o nicho que a gente trabalha, a gente traz soluções, a gente traz dicas, traz o que tem de novo no mercado sobre esse setor. Então, 2 vezes por mês no YouTube. E nós estamos também com o nosso site, almeidacontabilidade.com.br, que lá também tem mais informações sobre o nosso serviço, como nos contratar e todas as soluções lá. Show de bola. E, gente, olha só que interessante. A Mara foi o lead que me encontrou através do Instagram. Exatamente. Entendeu? Quando ela virou nossa cliente. E eu te encontrei em outro estado. Olha só que interessante. Rapidinho, contando que eu te encontrei, claro. Eu procurava já algo que cuidasse dessa parte nossa digital de contabilidade, porque não era a minha expertise, não era meu mercado. E aí a gente saiu daqui e foi pra Floripa no evento da Conta Azul, que foi o ContaCon 2022. 2022. E aí lá no ContaCon, e aí eu já acompanhava algumas coisas do Instagram, já olhava e tal, já via lá e tal, mas eu não tinha ainda muita proximidade ao assunto. Aí eu tô passando dentro da feira do Conta Azul, eu vi o seu stand de DPG, eu falei, eu vi essa mulher no Instagram. Aí eu corri pro Instagram. É a mesma que eu sigo no Instagram. Fui lá, conversei com vocês no stand, entendi, porque eu via no Instagram, mas falei, não tinha maiores informações. Encontrei vocês no stand e tal, conversei. E aí depois, quando eu entrei em São Paulo, eu entrei em contato. Falei, olha, eu quero pra gente ver aí a questão da consultoria pro nosso escritório. Isso. Então foi... Você veja, aí, Mara, tá vendo como a gente fala? A gente tá já encerrando aqui, gente, mas só pra complementar. Como marketing e estratégia. Sim. Mara me viu lá no stand. Já me seguia lá, mas não tinha dado tanta ênfase. Sim.
foi num evento, nosso estande estava lá. Aí ela, opa, vou conversar. Aí ela começou a lidar e veio falar, por isso que marketing é estratégia. É que nem ela tá nos eventos lá do pessoal da Telecom, dos provedores. Todos. E é isso, o cara viu ela lá, daqui a pouco ele vê na internet, daqui a pouco ele recebe um comunicado, recebe uma propaganda. Ele chega na feira, eu tô lá. Ele tá lá, opa, te vi em algum lugar. É isso. Verdade. É sobre isso. Mara, obrigada. Eu que te agradeço, Marta. Foi um prazer estar aqui. O papo foi maravilhoso. Foi muito bom. Obrigada aí pela parceria, pelo que a gente vem fazendo aí. Eu tô super satisfeita. Mulher porreta, diz que eu gosto, empreendedora porreta que nem essa mulher aqui, viu? Obrigada. E mais uma vez, gente, compartilhe esse conteúdo pros seus amigos. Se você não gosta, manda pros inimigos, que ele também vai ajudar esse canal aqui a crescer e ajudar mais e mais contadores, beleza? Até a próxima e tchau, tchau.